de agradecer, eu gostaria muito de agradecer a possibilidade de estudar com vocês hoje, de conhecer, de reencontrar as almas queridas que transitaram na Terra juntos tantas vezes, como eu tenho certeza, a Tereza, o Simão, a Alfreda, a Thelma, a Marli, quantas vezes nós já caminhamos juntos por essa terra, em outros momentos, e agora a gente tem a oportunidade de se encontrar. Eu não sei porquê, mas eu me emocionei bastante agora, com a prece da Marli, e com a possibilidade, né, de saber. Simão está em Santos, seu Alfredo, Dona Thelma, em Botucatu, eu aqui, e espiritualidade dá um jeito da gente se encontrar. Para falar coisas que nós temos certeza absoluta que vocês sabem. Eu tenho essa certeza absoluta que vocês sabem, mas também tenho certeza absoluta que junto com Simão tem centenas de espíritos ouvindo. Junto com o Alfredo, com a Marli, com a Tereza, com a Thelma. Então, são milhares de testemunhas para ouvir de novo coisas que já foram nos faladas por muitos missionários que aqui passaram. Missionários espíritas, missionários católicos, missionários evangélicos, missionários das diversas filosofias do mundo. Então, desculpa essa emoção inicial, mas é um agradecimento. Bom, eu inicio a minha fala com palavras muito simples e desejando que algum dos espíritos aqui possa aproveitar de alguma forma nesse momento de sua vida terrena ou do mundo espiritual. Nós passamos toda a vida lutando pela saúde física, pela saúde social, pela saúde financeira, pela saúde emocional, e nós nos perdemos quando nós reencarnamos de mantermos a saúde espiritual. Porque nós chegamos nesse processo de reencarnação esquecidos das nossas vidas passadas. Nós chegamos esquecidos, com uma proposta de reconstruir as construções do passado que nós deixamos perdidas, ou as paredes que nós estragamos, ou recapturar os construtores que estavam conosco no passado e que nós não colaboramos para a evolução desses nossos companheiros, ou muito pior, nós prejudicamos companheiros. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, nós esquecemos quem foram os nossos companheiros do passado, aos quais prejudicamos e aos quais ajudamos, que permanecem sintonizados conosco. Então, em sintonia conosco, temos os nossos amigos do passado, protetores do passado, e também os nossos inimigos do passado. E os nossos inimigos, eles estão conectados conosco pelo remorso que nós sentimos. E não só os do passado, de outras vidas, mas dessa própria vida. Então eu quero fazer um agradecimento muito especial a Jesus e aos amigos espirituais, porque quando eu conheci a doutrina espírita, eu me transformei numa pessoa, ainda estou muito doente, mas mais saudável, porque a doutrina espírita nos faz pensar a cada momento que a toda ação tem uma reação. Então a gente erra sim, muito, dia a dia, errando. Mas só o fato da gente se conscientizar e tentar consertar, tentar arrumar e evitar alguns erros
tentar evitar alguns erros que a gente pode cometer, isso já é uma ajuda grandiosa para que a gente permaneça saudável. E essa sintonia, ela se dá através das nossas lembranças, que às vezes no sono, durante o sono, nós somos conectados, se dá através dos hábitos de outras vidas que nós trazemos, que é o hábito do pensamento negativo, que é o hábito da falta de paciência, que é o hábito da não contenção da explosão, sabe? Quando a gente explode sem pensar, sem conter, sem nos contermos. E a gente explode, na maioria das vezes, com os nossos familiares, dentro do nosso lar, que se Jesus nos colocou nesse lar, é a roça, né? É a sementeira, é o lugar de agricultura onde a gente tem que cuidar melhor. E é aqui que a gente descamba. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão aí em Botucatu, em Santos, descamba. É no lar que a gente descamba, é no lar que a gente perde a paciência, é no lar que a gente cobra as pessoas, é no lar que a gente quer receber mais e quer dar menos. Outro dia eu vi o Dr. Alberto Almeida, falava assim, por que na nossa casa a gente usa a nossa pior roupa? Por que na nossa casa a gente usa o nosso pior prato? E a gente guarda para visita, que é aquela pessoa que às vezes vai falar mal da gente de qualquer jeito, né? Vai encontrar alguma coisa que está errada. O dia que eu ouvi ele falar isso, eu fiz o almoço para o meu filho, meu marido não estava em casa, né? E eu já abri o armário, já coloquei uma taça, né? E ele falou assim, mãe, olha o que ele falou assim, mãe, quem que vem aqui hoje? Eu falei assim, você, meu filho, você está aqui comigo hoje, você e todos os nossos amigos espirituais, vamos fazer uma prece, agradecer, porque a gente tem essa comida, porque a gente tem essa presença. E aí a gente ficou tão alegre. E eu comecei a pensar nisso e recordar do tema de hoje e ver como o hábito faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu estudava como mudar a sintonia, e a sintonia a gente muda através da mudança do pensamento, eu refletia comigo mesmo, meu Deus, mas como é difícil a gente mudar o nosso pensamento. E eu meditava na situação de que para mudar o pensamento a gente tem que treinar, igual exercício físico. Essas pessoas, Simão, que estão participando dessa corrida em Santos hoje, elas treinaram, né? Se eu tivesse aí, mesmo que eu quisesse, eu não ia participar, porque essas pessoas, elas treinaram para participar de uma corrida. Treinar a boa sintonia, abandonar as sintonias que nos adoecem, exige treinamento. E como é que a gente treina? A gente treina de qualquer jeito. Há uns 10 anos atrás, há muitos anos atrás, vou contar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, eu fui para o Japão para estudar odontologia, fazer uma parte do meu mestrado lá para estudar odontologia. E dentro da universidade, tinha várias áreas, tinha acupuntura, shiatsu, reiki, várias terapias que eram dadas regularmente na faculdade de medicina, dentro da Universidade de Tóquio. E eu me lembro que uma professora contava que lá tinha uma terapia chamada reprogramação celular. A tradução era mais ou menos traduzida assim. E eu perguntei para ela, mas o que significa essa reprogramação celular? São 4 sessões de 40 minutos definitiva. Eu falava assim, mas como assim definitiva? E se a pessoa não melhorar? Eram 4 sessões terapêuticas, né, de discussão do problema, de 40 minutos. Eu falei assim, e se ela não melhorar em 40 minutos? Ele disse, se ela não melhorar em 40 minutos, o terapeuta não vai atendê-lo mais.
Ele não vai atendê-lo mais para aquele problema. Eu achei aquilo esquisitíssimo, né? Porque eu pensava assim, gente, as terapias de 10 anos, de 15 anos? E ela falava, são importantes também, mas essa dura 4 sessões de 40 minutos. E aí, conversando com ela, ela me explicava que era um tipo de terapia em que o paciente, ele tinha que se comprometer. Se ele não se comprometesse, a terapia não seguia. Então, ele tinha que treinar, ele tinha que se esforçar. Então, treinar a fuga dos pensamentos negativos, treinar a fuga das conexões indesejadas, das sintonias que nos adoecem, é um processo exigente, como se fosse uma academia. E aí, na busca de como treinar, como fugir, qual seria o melhor remédio, e a gente encontra na obra de André Luiz, em várias obras, que o remédio para manter o pensamento vibrante é a prece, a leitura do Evangelho, a meditação no Evangelho e a prática no bem. Então, meus irmãos e amigos amados, uma regra para a gente mudar a sintonia é a prece. É desviar o pensamento do que nos machuca, nos magoa e nos adoece e trocar esse pensamento pela lembrança de Jesus, pela lembrança das palavras do Evangelho. Mas, puxando essa palestra, essas pequenas frases, para a parte do que a gente chama hoje de parte científica, do estudo metodológico da saúde, vamos refletir uns minutos do que é saúde. O que é saúde, o que é sintonia, o que é espiritualidade. O que é saúde? A gente tem hoje, na medicina moderna, e Botucatu é um centro referência de medicina moderna, uma série de exames concedidas ao homem, aos técnicos, aos engenheiros, uma série de possibilidades diagnósticas que o estudo recorrente, apoiado pela espiritualidade, trouxe de conhecimento para o homem compreender o corpo, compreender os mecanismos sistêmicos, compreender e conhecer as alterações que podem diminuir a qualidade de vida, diminuir o nosso tempo de vida, o nosso tempo de encarnação, através dos exames diagnósticos, exames por imagem, exames de sangue, exames de todos os tipos que a gente pode imaginar e que pode nos classificar como saudáveis e doentes. Entretanto, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a saúde não é só quando esses exames estão classificados na normalidade. Se você tem até X de plaquetas, até X de leucócitos, até X de YZ, você é considerado saudável. Não. A saúde, ela não é só isso. A saúde também é o estado de equilíbrio social, emocional e espiritual do indivíduo. Então está lá, na Organização Mundial de Saúde, equilíbrio e harmonia espiritual. Porque às vezes você faz todos os exames e você se sente mal. E a maior doença, todo mundo diz que a doença do século é a depressão. Eu tenho dúvida se é a depressão diagnosticada. A falta de ânimo, a falta de vontade, a falta do desejo de viver. Se a gente passa a maior parte do tempo desmotivado, sem alegria, qualquer que seja o nosso problema, a gente pode considerar que a gente não está saudável. Então, a saúde não é a ausência de doença detectável nos nossos exames médicos.
A saúde, ela vai muito além disso. E qual é a influência da espiritualidade e da sintonia no nosso padrão de saúde? Eu vou convidá-los todos a pensar numa coisa. Embora muitos de nós tenham nascido de berço espírita, e eu não nasci de berço espírita, então, nesse contexto, para mim é ótimo, porque eu consigo fazer perfeitamente a diferença de quando eu virei espírita e não virei. Eu adoro falar esse negócio de virar espírita, porque meu filho falava assim, mãe, quando foi que você virou espírita? Igual a Mulher Maravilha, sabe? Ou igual o Incrível Hulk, que de repente a gente vira, né? A gente não vira espírita. Por muito e muito tempo, quando eu comecei a falar com outras pessoas sobre o espiritismo, como a gente está aqui, as pessoas falavam assim, você é espírita há quanto tempo? E aí eu ficava até um pouco envergonhada de falar que eu era espírita. Por que envergonhada? Porque a gente só é o que a gente estuda muito. Então, por exemplo, eu sou dentista. Faz 30 anos que eu estudo odontologia todos os dias, então eu acho que eu sou dentista. Mas ser espírita significa um conhecimento tão profundo que eu falava para os meus companheiros, eu falava assim, olha, gente, eu fico pensando se eu falar que eu sou espírita, se eu não vou ofender as pessoas que são espíritas, que estudam, que praticam, que colocam o evangelho em prática, né? Então eu falava assim, eu fico constrangida de dizer eu sou espírita, principalmente quando eu não tinha lido sequer as obras básicas do espiritismo. A gente tem um colega professor aqui que se chama Otacílio Rangel. O professor Otacílio, ele fala, eu sou espírita desde 1962. Eu falo assim, professor, eu não tinha nascido ainda em 1962. E depois de mais velha é que eu fui conhecer o espiritismo. E ele falou numa palestra que ele não conhece o Livro dos Espíritos. Eu falei assim, Cristo, agora o que eu vou dizer então? Se o professor Otacílio não conhece, que ele dizia o seguinte, que ele já leu muitas vezes, mas cada vez que ele lê essa obra, o Livro dos Espíritos, ele entende uma coisa. Então, mostrando como que o espiritismo, né, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec é extremamente atual. É extremamente atual. Outro dia, a gente lia num grupo de Avaré uma parte do livro de André Luiz, né? Uma introdução, um prefácio de Emmanuel, que falava de guerras, que falava de depressão, escrito em 1949. Eu falava assim, gente, não, ele escreveu hoje cedo, foi que ele escreveu hoje de manhã. De tão atual que é a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, voltando ao contexto de saúde, saúde não é ausência de doença. E como a espiritualidade interfere na nossa vida? Uma pergunta, né? Os espíritos, eles interferem na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar, o tempo todo, porque existe a interpenetração dos mundos. E quando, uma resposta assim muito inocente da minha parte, quando os espíritos, eles dominam a nossa vida. Uma das respostas que vem para mim é, eles dominam a minha vida, eles vão dominar a minha vida, principalmente os que eu não quero, quando eu estiver à toa. Porque eu também sou um espírito. Eu sou um espírito, como os nossos amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, e eu tenho a minha tarefa. E os espíritos que procuram a evolução estão trabalhando pelo bem. Então, se a tristeza
quer adoecer as minhas células físicas, porque eu me conecto com, eu penso em tristeza, eu permaneço em depressão, eu permaneço em pessimismo, eu permaneço em falta de fé, permaneço em falta de paciência, eu vou me conectar a todos os meus amigos espirituais que estejam nessa vibração. E por que eu digo amigos espirituais e não inimigos espirituais? Porque a gente só abre a nossa porta para os nossos amigos. A gente só faz conexão com quem a gente deseja. A nossa casa mental, ela só está aberta, a nossa casa mental, ela só está aberta para quem a gente quer receber, para quem a gente deseja receber. Só são bem-vindos aqueles que pensam como nós. Esses são os bem-vindos. Então, eu particularmente, também uma opinião minha, muito particular, acho que a gente não tem inimigo espiritual. A gente só fica com quem a gente se afiniza. E se a caridade é o nosso lema, se nós temos o lema da caridade, puxa vida, por que eu tenho um inimigo, mesmo que o meu companheiro espiritual não faça o que eu desejo, se eu desejo a prática do bem, e a gente tem algum amigo que ainda não está esclarecido na prática do bem, encarnado ou desencarnado, se eu me mantenho no bem, eu sou exemplo para ele. E se eu não sou exemplo, eu deixo pelo menos a minha sintonia desfavorável ao que ele está pensando. Então a gente evangeliza espíritos pela nossa presença o tempo todo. O tempo todo. A primeira palestra espírita que eu fiz, eu fui convidada por um amigo espírita, e eu falei para ele assim, mas meu amigo, eu nem sou espírita, né? Não, mas eu queria que você falasse sobre essa questão de espiritualidade que vocês estão aprendendo. Eu falei, não, mas eu nem... Enfim, e eu fiquei numa situação e acabei indo, e era um evento grande, e aí eu perguntei para ele, quantas pessoas vão? Daí ele falou assim, há mais de 1000. Assim, 1000 pessoas, e aí meu marido muito querido falou assim, André, mas se você falar alguma besteira assim, uma coisa que pode te destruir, e eu falei para o meu amigo, nossa, como você é romântico, né, assim, que apoio que você está me dando, e fui falar para essas pessoas. Até que, estudando o Espiritismo, às vezes naquele evento tinha menos espírito do que os eventos onde a gente conversava para 4, para 5. Porque a gente está rodeado por milhões de testemunhas, como dizia Paulo, milhões de testemunhas, que por estarem às vezes livres do corpo físico, têm uma fluidez na sua vibração muito maior e percebem os nossos pensamentos e captam exatamente aonde a gente quer estar. Então, o que é a sintonia? A sintonia é onde eu quero estar. No meu estudo sobre sintonia, eu já procurei milhares de definições, já falei com a engenharia, já falei com o pessoal da eletrônica para definir sintonia. E a melhor que eu achei foi sintonia da TV ou sintonia do rádio. Eu só coloco na televisão o canal onde eu quero estar. E eu permaneço no canal onde eu quero estar. E eu fico ali procurando e fazendo ajustes finos, ajustando, até estar onde eu quero estar. Então, a sintonia é com quem eu me sintonizo. Eu me imagino com o controle na mão, eu me sintonizo com quem eu quero. E às vezes eu fico na televisão assistindo coisas que estão me agredindo, fico no rádio assistindo coisas que estão me agredindo, sintonizo na internet com coisas que estão me agredindo, mensagens, redes sociais, pessoas que te agridem, volto lá para brigar com uma pessoa que está me agredindo, porque eu
Quero. Porque o livre-arbítrio é a arma do querer. O que é o livre-arbítrio? É colocar em prática o meu querer, para o bem e para o mal. Mas essa explanação, sem nenhuma opção de melhora, não vale, né? Então eu fiz um breve resumo de propostas, de como melhorar a nossa sintonia, como melhorar a nossa saúde através da espiritualidade. A primeira coisa é compreender. É compreender que o nosso conjunto de atitudes hoje, ele é reflexo do conjunto das nossas vidas passadas e do conjunto da nossa vida presente. Isso já nos traz uma condição de auto-perdão. Porque é que eu me comporto de um jeito, o Alfredo se comporta de outro, a Marli se comporta de outro, aparentemente a Marli tem mais facilidade de sair das dificuldades que eu tenho, o Alfredo tem mais facilidade, o Simão tem mais facilidade, eu tenho tanta dificuldade. A primeira coisa é, eu tenho um histórico que me fez assim. Isso me leva ao perdão. A segunda coisa é, nunca é tarde. Porque nós nos vemos muitas vezes, agora é tarde demais, agora eu não vou mudar a minha condição espiritual, agora é tarde demais, agora não dá mais tempo. Nessa vida não dá mais tempo, é lógico que dá, porque nós somos espíritos imortais. Nós vamos desperdiçar quanto tempo mais para que nós tenhamos a síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quanto tempo? Não importa a sua idade, não importa a sua condição intelectual. O bem, para saber o bem e o mal, essa condição está na nossa consciência e no nosso coração. Não é necessário você ter um título de graduação, pós-graduação, estágio no exterior para entender o que é a condição do bem e do mal. Não é necessário. Ela está na nossa consciência. E tá. Se a gente ainda tem dúvida, é só a gente ler o Evangelho e sentir o que cada palavra nos diz. Não precisa compreender ao pé da letra como um teólogo o que cada palavra nos diz. A obra do Chico. Eu tirei essa história que eu falei para vocês de que eu acho que uma coisa que eu posso fazer para melhorar a minha sintonia é trabalhar, não só por concluir que todos os espíritos que estão em evolução trabalham pelo bem, mas porque a obra do Chico, que eu vou precisar reencarnar 80 vezes para compreender, pelo menos, né? Numa encarnação a gente não compreende toda a obra que o Chico trouxe, só tem trabalho. Então, se a gente pegar um livro do Chico, um PDF na internet e digitar a palavra trabalho, trabalhar, vai dar centenas de vezes aparece essa palavra. Gente, isso deve significar alguma coisa, né? E esse trabalho é o quê? É o trabalho físico e o trabalho mental no bem. Então, sendo honesto, trabalhando honestamente, a gente já está fazendo um bem muito grande, né? Então, a prática do bem, ela não se limita a você sair da sua casa para fazer o bem para alguém. A prática do bem também é evitar fazer o mal, ser desonesto, poluir o planeta, ser mal agradecido, deixar de cumprimentar uma pessoa no supermercado. Teve um dia que eu estava me sentindo muito mal. Eu falei, André, como você pode ser tão inútil? Eu pensava assim, gente, tanta graça, a gente teve tanta oportunidade, né? Como que você pode ser? Fazer tão pouco pela humanidade. Aí eu falei assim, gente,
eu vou ter que cumprimentar melhor as pessoas. Aí eu ia no supermercado, eu enchia a moça lá do caixa de elogios. Eu procurava elogio em todo lugar. Porque eu falei assim, gente, às vezes ela não escutou isso hoje. Né? Aí eu ligo para minha mãe e eu falo assim, mãe, qual dos teus 3 filhos te ligaram hoje te falando que te amam? Daí ela fala assim, ai, só você, minha filha. Eu disse, então, mãe, eu vou falar pelos outros 2. Ó, eu te amo por mim, eu te amo pelo meu irmão e eu te amo pela minha irmã. E à tarde eu te ligo de novo para falar que eu te amo. Eu assim, mãe, eu não te mãezinha, minha mãe tem 85 anos, assim, mãezinha, eu não te incomodo de tanto que eu te ligo? Então ela fala assim, não, minha filha, eu sei que eu incomodo. Não, minha filha, assim, mãe, eu tô te ligando de novo para te falar que eu te amo. A minha mãe, ela é de uma geração que esse negócio de falar que eu te amo não era muito comum, né? Então, mas eu aprendi a falar. Então eu falo. Eu falo assim, mãe, a senhora já ouviu muitas vezes a palavra eu te amo na sua vida quando a senhora era criança? Ela falava assim, ih, minha filha, naquela época ninguém falava isso. Eu assim, então, mãe, a senhora vai ouvir nessa encarnação todos os dias da sua vida mais de uma vez, para compensar as vezes que a senhora não ouviu. Esse movimento, cada vez que eu falo que eu te amo, cada vez que eu falo você é linda, cada vez que eu falo para o frentista do posto que o senhor tenha um bom dia, cada vez que eu falo isso para ele, eu falo isso para mim. Porque eu sou a primeira pessoa a escutar, então não tem como não ficar saudável. Então, no checklist é falar coisas boas para os outros. Ontem meu filho me chamou a atenção que a gente vai mudar de escola, né? Ele vai para o primeiro colegial, a gente vai mudar de escola, então as escolas fazem reuniões com os pais para mostrarem como é que é a escola. Tá? E, teoricamente, aquela pessoa está lá vendendo o produto. Né? E os professores, e os pais dizem, não, mas isso vai oferecer o quê para o meu filho? Vai oferecer aquilo, aquilo. Aí eu comecei e falei assim, olha, primeiro eu queria agradecer o senhor por estar apresentando. Está certo que ele está vendendo, mas ele está me mostrando, eu quero agradecer o senhor. Aí meu filho chega em casa e fala assim para o meu marido, pai, a mãe sempre começa a fala dela agradecendo. Assim, acho que ele ficou um pouco envergonhado por eu ser uma mãe que começa falando diferente. E pode ser fora do padrão, mas eu não me importo, porque dentro da minha consciência, dentro do meu coração, agradecer, toda vez que eu agradeço, eu falo assim, não, deixa eu tirar uma coisa aqui de bom que eu tenho para dar para o outro. O outro pode até não achar que seja bom. Quantos presentes a gente ganha e não gosta? Problema nosso que não gostou. Mas o outro deu o melhor que ele tinha. Então, rezar, pensar no bem, fazer o bem não é só dar a cesta básica, embora ela seja extremamente necessária, mas às vezes a palavra faz com que o outro consiga trabalhar e conquistar o que ele mesmo está precisando e o que está faltando a ele. E ter a consciência de que nunca é tarde, porque nós somos imortais. Quando Paulo podia imaginar, quando ele, que naquela caminhada só fazia o mal. Eu vou confessar para vocês, quando eu leio Paulo Estevão, eu fico morrendo de raiva dele, até chegar o dia que ele encontra Cristo. Como é que uma pessoa pode ser tão ruim? Né? Era o que ele acreditava, mas eu pensava, gente, como é que Saulo pode ser tão ruim? Quando ele bate nas pessoas, quando ele mata cristãos, quando ele mata o próprio cunhado, como é que ele pode ser tão ruim? Então eu fico com raiva dele, na minha imaturidade, fico com raiva dele, até ele encontrar o Cristo. Mas ele, do jeito que era, do jeito que caminhava, teve o seu encontro às portas de Damasco. Por que eu não posso ter? Independente da minha idade. Então, todos os dias, eu penso, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? E peço, meu Deus, eu sei que dentro da minha caminhada tem muitos erros previstos para que eu aprenda coisas, porque eu não sou Alice no País das Maravilhas. Então tem muita coisa para eu aprender, mas que os erros que estejam programados para mim não destruam a sua obra. Não magoe os espíritos
que para mim pode ser inimigo, mas para o Senhor é teu filho, igualzinho a mim. Quando eu sento numa mesa de reunião e aquele colega não me agrada, que eu consiga entender que se ele está ali, o amor que o Senhor tem para com ele é igualzinho ao amor que o Senhor tem para comigo. Então, odiá-lo é ofender-te a ti, Jesus. Odiar meu irmão é ofender Jesus. Então, meus amigos, eu agradeço muito a possibilidade de ter falado essas pequenas palavras, que, em resumo, sintonia, a gente só sintoniza com quem a gente quer, que por essa sintonia a espiritualidade ela influencia na nossa vida, e que saúde não é ausência de doença, e que o caminho mais curto para a cura é amar, é o autotratamento. Amar o próximo é amor para nós mesmos. E isso é autotratamento. Sem desanimar. Treinando. Porque pensamento ruim, sintonia negativa é vício. Vício. A gente cai de novo. Mas a gente tenta todo dia sair. Um grande abraço, meus amigos, meus irmãos. Que vocês possam sentir através da minha sintonia um beijo e um abraço gigante. Porque eu tenho certeza que não é a primeira vez que a gente caminha junto, discutindo essas coisas. Então, que a saudade que a gente sente do Cristo e do nosso desejo de melhorar esteja presente nesse abraço que o próprio Cristo permitiu que fosse virtual, através de todo esse desenvolvimento tecnológico. Thelma, querida, muito obrigada, Thelma. Acabei de falar para a Thelma